nós. Na página de número 38, nós vamos dar uma continuidade na aula passada, a não ser que vocês tenham alguma dúvida que de repente acabou não mencionando na aula, ou assistiu o vídeo novamente da aula, mesmo estando presente. Olha aí, ó, coisa boa, né? E aí de repente você percebeu que mesmo presente você não tinha prestado atenção em um outro ponto, e aí ficou uma dúvida e você pensou, se o professor der oportunidade, eu vou falar. Fique à vontade, meu amado. Sim, toda. Obrigado. E alguém tem, amados? Querem comentar alguma coisa que ficou? Porque eu vou partir para outra parte aqui do livro, e não vou falar mais da soberania de Deus, pelo menos daquela forma, né, mais enfática. Lógico que a gente vai, vez por outra aqui, trazer esse ponto novamente, né? Mas a soberania de Deus, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Quer fazer algum comentário? Não mesmo? Ninguém? Tudo certo aí, não? Tá bom. Então nós vamos falar hoje sobre o ponto 2, que é na página 38, sobre a suficiência das Escrituras. Nós falamos sobre a soberania de Deus, nós vamos falar sobre o homem, o seu estado caído e a nova natureza. Então esses 4 pontos que eu vou trabalhar até a última aula da matéria. Amados, é interessante demais, no sentido da observação, né? Não que seja positivo. É que todo mundo tem uma opinião para tudo. Facebook, assim, eu fico impressionado, né? Falou de política, tem opinião. Falou de economia, tem opinião. Falou de certos assuntos ou todos os assuntos, todo mundo tem opinião, né? A questão é que as opiniões, elas, pelo menos na minha observação, via de regra, é de senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é a opinião que muitos têm, baseado nas suas experiências, em achismos, ou só Deus sabe de onde que ele tirou, né, aquela opinião para emiti-la. Então, concernente à Bíblia, aliás, concernente a tudo, eu acredito na vida, nós deveríamos sempre opinar baseado em alguma coisa, tendo algo como base, como referência, não é? Porque a nossa imaginação, ela vai longe, cada um tem um ponto de vista, né? Cada um tem... É interessante também assim, que receita é outro negócio que todo mundo tem uma receita, né? E aí eu me lembro daquele ditado que diz, de médico e louco todo mundo tem um pouco. E é verdade isso, né? Você vai conversar com a pessoa, ela tem a receita para tudo quanto é enfermidade, sintoma que existe na vida de alguém. E baseado inclusive muitas vezes na experiência que teve na sua vida. Coisas que são boas, outras nem tanto. O que eu quero enfatizar é o seguinte: experiência pessoal fica no âmbito da pessoa, certo? Nós não criamos doutrina, nós não afirmamos verdade por conta de experiências pessoais. Eu não estou dizendo se a experiência é ou não é legítima no sentido que aconteceu ou não. Não é esse o caso. Cada um tem as suas experiências, né? Só que nós não baseamos a vida cristã, a vida espiritual, e não afirmamos nenhuma verdade doutrinária baseado em experiências. Então, quando a gente vê esses relatos dessas pessoas que tratam da batalha espiritual, podem observar, amados, eles se baseiam em suas experiências, visões que tiveram, sonhos que tiveram, né? Batalhas espirituais que tiveram, mas sempre no âmbito da pessoalidade. Então fica para cada um. A gente não traz isso como uma base, uma bagagem para afirmação doutrinária. Tem um texto muito interessante em 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, me parece que é verso de número 8. Só puxei na memória, não conferi se de fato é o 8, mas é lá, capítulo 13 de 2, tá? Não é a primeira carta não. 2 carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número, deixa eu ver se é o 8 mesmo, é o 8. Paulo, ele traz aqui uma afirmação muito interessante, muito boa, para que a gente possa ter muita cautela. Diz assim, o verso de número 8: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmãos, existe uma verdade, apenas uma verdade.
nesse tempo que a gente vive, na geração que a gente vive, que é chamado de pós-modernidade, né? Esse termo pós-modernidade é um conceito sócio-filosófico para falar ou para trazer a respeito de como que a cabeça do ser humano, as categorias que ele pensa, né, que ele usa, para emitir justamente as suas opiniões sobre o mundo. Então, a pós-modernidade, ela trouxe algo muito ruim, que foi a relatividade de todas as coisas. Então, assim, não há um absoluto, não há, para essa geração que eu estou falando, né? Não há uma... Quem é que dita a verdade? Quem é que coloca as bases da verdade? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Quem é que diz? Construção social. Hã? Tudo é construção social. Mas de onde veio a verdade? Quem é que afirma? Não é uma questão assim de minha verdade e sua verdade. Não é isso que a gente vive quando a gente vai falar, olha, a verdade da palavra de Deus. Que verdade? A tua verdade contra a minha verdade. Quem é que está? Cada um com a sua. Ou seja, tudo é, na opinião dessas pessoas, relativo. Válido e relativo. O que valida muitas vezes é a experiência pessoal. E nessa sociedade que é marcada pelo egoísmo, pelo individualismo e pelo hedonismo, então nós temos, na verdade, cada um tomando como base aquilo que satisfaz essa pessoa. Nós não vamos dar conta jamais do que está acontecendo, né? Que é leis que protegem grupos em detrimento, inclusive, de um coletivo. Então não dá conta, que lei que dá conta? Quais leis que a gente vai criar para proteger vários grupos sociais que nós temos na nossa sociedade? Tem um que protege o menino, o outro protege a mulher, o outro o homossexual, o outro o negro, o outro o pobre, o outro não sei. Então são leis que deveriam, na verdade, abranger a todos, né? A gente tem então hoje essa questão de que cada um quer que haja uma lei que o proteja na sua demanda. Onde, se estamos falando eu não estou entrando aqui em nada de discussão política, nada disso, tá? Só estou trazendo aqui uma realidade que nós vivemos para trazer para o âmbito da doutrina bíblica. Então, assim, a gente está procurando direitos individuais, se esquecendo que se o direito é para um indivíduo, deve ser para todos, porque se é para o ser humano, deve ser para todos. Eu entendo que tem algumas exceções, não é? Então, por exemplo, a Bíblia lá no Antigo Testamento diz, ou tem leis que protegem os vulneráveis, é fato. Então, por exemplo, tem uma lei lá que se tivesse uma briga entre dois homens e a mulher de um deles fosse separar essa briga e o camarada ferisse a mulher, ele teria uma punição, uma certa punição. Se ferisse a mulher e ela morresse, então vida por vida. Se ferisse a mulher e ela estivesse gestante e perdesse o neném, vida por vida. Mas sempre contemplando essa questão... Oi? Uma condição. Não entendi. Condição. Sim, mas a questão sempre, a lei de Deus protegendo o vulnerável. Então a gente entende que há algumas ocasiões. Eu quero trazer o seguinte, é que nós vivemos, amados, na opinião baseada na... Eita, meu pai amado, será que é o barco aqui que está balançando? A gente vive baseado, né, a nossa sociedade, estou falando no âmbito mundial, justamente nessa questão de que o individualismo é a marca dessa geração. O individualismo e o narcisismo. E o hedonismo. O hedonismo, na verdade, é o que valida a verdade para mim? O que valida o que é certo para mim? O que me traz prazer. Se te traz prazer, se te faz feliz, então faça. Não é? Tem alguns comerciais que propõem isso. Aí, comerciais que não tem nada a ver com nada. Eu digo assim, é de uma margarina, de uma faculdade. Então, nossa, né? Olha o hedonismo aqui. E as pessoas não percebem isso. Voltando então no senso comum. Então as pessoas emitem as suas opiniões baseadas nas suas experiências, achismo, preferência e etc e tal. Então na Bíblia a gente tem um absoluto, que é ela própria. É a verdade. Então Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não há a possibilidade de um interpretar a Bíblia de uma maneira e outro de outra maneira. Um deles está equivocado, senão os dois, dependendo da situação. Não é? Mas o que a gente percebe, por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20, 21,
segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, é muito interessante, porque Pedro, ele traz essa afirmação, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo, inspirados, soprados pelo Espírito Santo. Então Pedro diz, a Escritura, a interpretação, não é de particular interpretação. Então eu não tenho o direito de afirmar nada a não ser aquilo que a Bíblia afirma. Algumas questões, amados, nós temos fontes. Aí, alguns assuntos, alguns temas da Bíblia, nós temos fontes que a gente pode recorrer para auxiliar-nos na afirmação de alguma opinião nossa. Por exemplo, se envolve uma questão cultural, nós temos a cultura. Nós podemos estudar a cultura lá do Antigo e do Novo Testamento. Uma questão arqueológica pode nos ajudar para entendermos melhor um texto e assim por diante, né? Histórica e tudo mais. Mas concernente ao, entre aspas, mundo espiritual, a verdades celestiais, nós não temos livro nenhum que vá nos servir como base de garantia para que a gente afirme. Então, por exemplo, falando de anjos, o que a Bíblia fala de anjo é isso, pronto, acabou. Não dá para a gente ir além disso, né? Ah, mas existe lá a tradição dos rabinos, existe lá os antigos rabinos lá do século não sei quando antes de Cristo, e eles falavam que tinham lá 7 arcanjos, não era só o Miguel, era o Rafael, que era o anjo da cura, inclusive. Aí coloca um bocado de coisa escrito não sei de quem e tal. Não serve, para nós não é base, é Bíblia. Porque a gente está falando de um desconhecido, de um mundo que nós não conseguimos contemplar, que não foi registrado nos anais da história e não foi registrado em escrito nenhum, a não ser na Bíblia. Então está na Bíblia, ela fala, a gente fala, ela se cala, a gente se cala, né? Até onde a Bíblia revela, até onde a Bíblia mostra, até onde a Bíblia explica, até onde a Bíblia diz com clareza, nós afirmamos com certeza. É um jargão que a gente tem na teologia, né? Então a Bíblia falou com clareza, nós afirmamos com certeza. Se ela não trouxe com clareza, aí vai o que? O que vai acontecer? As conjecturas, as deduções, e aí fica muito complicado. Eu até de vez em quando, o Alberto sabe disso, né? Várias vezes já me pegou fazendo isso. Eu falo assim, irmão, eu acredito que é assim, assim, assado. Mas é uma possibilidade. Então eu posso até de repente falar alguma coisa, mas sempre avisando, é uma opinião pessoal. Eu não tenho respaldo bíblico. Então vocês têm direito de concordar ou discordar, não é? Então tem coisas que também a gente não dá conta de tudo, de todos os detalhes. Não dá conta. A Bíblia não é uma revelação que vai trazendo os detalhes, trabalha com princípios e valores. Então estabelece princípios e valores, verdades reveladas. E tem coisas que não estão reveladas. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, se vocês quiserem abrir, é um texto bem usado nessa questão, né? 29 e 29, já está assim para facilitar a nossa vida. 29 e 29 de Deuteronômio, né? De vez em quando tem uns versículos assim que não tem nada a ver, né? A melhor resposta. Quando a gente não sabe das coisas, usa 29 e 29. Então, assim, ô professor, o que significa isso, irmão? As coisas reveladas são para Deus e as reveladas para nós e as encobertas para Deus, e está tudo certo. Tá tudo certo. Então, quando o professor não sabe a resposta, ele recorre a esse texto. Ele bota o assunto e pronto. Ou então aqueles irmãos que quer explicar tudo, né? Aí, quando ele não consegue explicar, ele diz, não, Deus sabe de todas as coisas. É lógico. O restante ele joga para Deus. Então, o que está escrito no texto é justamente isso. As coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, né? Ou seja, para o ser humano. E tem coisas encobertas. E essas encobertas são para Deus. Não tem como. Então nós vamos tratar hoje, amados, sobre as verdades espirituais. E as verdades concernentes ao mundo espiritual só pode ser conhecido através das Escrituras Sagradas. Tá certo? Então a gente já descarta toda e qualquer afirmação, qualquer opinião emitida, afirmando qualquer verdade, suposta verdade, que não encontre respaldo bíblico.
Então, por exemplo, se você ouvir a respeito da batalha espiritual, que tem lá um demônio X para isso, Y para aquilo, Z para aquilo, mas a Bíblia fala sobre isso? Vamos procurar. Não fala? Então, amados, essa afirmação ela fica no âmbito da conjectura, né? Da viagem, eu disse, né? Na viagem na maionese, sim, porque o povo é interessante. Então, se a Bíblia não diz isso, a gente não tem que se preocupar com Não, isso, né? claro que não. Jamais. Nós precisamos, na verdade, amados, nos preocupar aquilo que a Bíblia dá ênfase para aquilo que a Bíblia dá ênfase. Em um culto onde esse tema ele é recorrente, onde os demônios, onde esse assunto é o tema central, principal e recorrente, eu acho que aí se está perdendo a essência do culto cristão. A essência do culto cristão é Cristo, é óbvio, não é? Nós nos reunimos em torno de Cristo para adorá-lo, louvá-lo. Nesse meio, de repente, acontece lá um entreveiro, né? E um demônio, de repente, se manifesta na vida de uma pessoa, ali é sanado em nome de Jesus, sendo expulso e acabou, e a gente continua adorando a Deus, louvando a Deus e nos edificando mutuamente. Mas igrejas que os seus cultos são baseados em libertações, né? Exorcismo, expulsão de demônios, né? A base, um culto específico para isso, eu acho isso um pouco estranho, porque o culto bíblico é Cristo no centro. Nós louvamos a Ele, adoramos a Ele, glorificamos o Seu nome, nos reunimos para ouvir a Sua voz, a Sua palavra. O nosso prazer é estar na presença do Cristo, sentindo a graça do Espírito Santo, sendo instruído pela Sua palavra, sendo usado pelo Espírito Santo na liturgia para edificar uns aos outros. É o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso número 26. Como vocês se reúnem? O que vocês fazem? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem variedade de língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. O culto cristão é isso, não é? Então, essa que é a questão, é a ênfase demasiada naquilo que a Bíblia não dá. Tem uma passagem muito interessante nos Evangelhos, que é onde Jesus ele sobe ao monte com 3 discípulos dele. E os 9 ficam lá embaixo. E os 3 lá em cima, lá, e Jesus tentando instruir eles, e reservando uma hora de oração, alguma coisa assim. E lá embaixo o pau quebrando, irmão. 9 discípulos lá com um demônio lá que pegou o menino, e aquela briga toda, e o sufoco. E quando Jesus desce, eles, nossa, ainda bem que o Senhor veio, porque o negócio está feio aqui, a gente não consegue expulsar esse demônio, aquela briga toda, e pega o menino, espuma, e joga na água, e joga no fogo, não sei o que, e tal, não é? Pois não, que agonia! Ô, irmão, eu prefiro ser um dos três do que um dos 9, não é? Aí Jesus olha assim, mas que geração incrédula, né? Vocês não têm fé nenhuma? Onde está a fé de vocês? O negócio era expulsar e acabou. Acabou, irmão. Expulsar o demônio e continua a vida, né? Essa ênfase demasiada, desculpa a palavra, esse povo tem tara por demônios, não é? Um excesso de valorização do demônio, né? Não, é uma supervalorização, sim, mas eu digo assim, parece que o culto, Se não tiver um demônio, parece que o culto, Deus não tá, né? Deus não tá ali. Não tá, porque não tá incomodando. amados, os demônios, eles têm o seu lugar. E o lugar deles é longe do povo de Deus. É longe do ser humano. Então, quando o demônio é identificado na vida de alguém, ele tem que ser expulso em nome de Jesus o mais breve possível, para aliviar, inclusive, o sofrimento e a opressão na vida daquela pessoa que está nessa situação, né? Então, a gente observa, e as pessoas assim... Primeiro que precisa saber se de fato todos esses casos são demônios mesmo, né? É um negócio um pouco complicado que a gente vê por aí. E a gente precisa entender que se um demônio ele está sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa está sofrendo, está em agonia, está oprimida. O que nos cabe? Ir lá, na autoridade, no nome de Jesus, expulsar esse demônio, apresentar Cristo para essa pessoa e acabou, né? Não é esse show que se faz, essa apresentação toda que se faz, esses holofotes que colocam, né? Inclusive os demônios falando, aquela novela toda, aquele teatro todo que vocês devem ter presenciado, entrevista. Como se o demônio fosse falar alguma coisa verdade. É mentiroso, cara. O outro disse, não, mas em nome de Jesus eu faço ele falar a verdade. O que eu quero dizer, amados, é que a ênfase no culto é Cristo, tá certo?
E quando vocês perceberem que uma igreja ela tem muitos cultos, ou é muito baseado, né, nesse assunto, nessa questão, desconfie. Porque essa igreja não deve ser saudável. Esse líder não deve ser saudável. Esse líder tem algum problema na compreensão do seu papel quando reúne pessoas para buscarem a Deus. Tem uma dúvida. Porque assim, né? Não sei da maneira que eu aprendi, mas eu sempre ouvi falar que quando, vamos supor, o cristão ele entra num propósito, vamos supor, um jejum de 40 dias, e durante esse período muitas coisas estranhas acontecem na vida dele. Isso talvez não seja uma ação maligna? Olha, quando a gente se propõe a buscar Deus com mais intensidade, a gente se torna mais sensível ao mundo espiritual, entre aspas, mundo espiritual. Nós nos tornamos mais sensíveis. Então é fato que aquele que busca tem uma vida mais piedosa, mais dedicada a Deus, mais entregue a Deus através da oração e do próprio jejum, é fato que ele vai ter mais sensibilidade, né? Então é isso que eu vejo, apenas isso. Existe uma sensibilidade maior quando a gente vive nessa intensidade na vida de oração, na vida dedicada a Deus, dessa forma mais piedosa. Existe aqui uma sensibilidade, apenas isso. Porque assim, amados, de fato, eu não desconsidero que o mundo está impregnado de demônios, né? Não é em cada esquina não, é um bocado em cada esquina. Só que nós não somos paranoicos com esse respeito. A gente vive a nossa vida com Deus. Nós sabemos, inclusive, que o diabo, os demônios, nada, absolutamente nada podem fazer contra nós. Absolutamente nada. A não ser que haja um propósito de Deus nisso. Porque Deus usa até os demônios para o seu propósito eterno. E aí eu não sei como que Deus faz esses negócios, mas é fato. Lá no 1 Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 17, alguma coisa assim, diz lá que houve uma ação demoníaca e a Bíblia diz que foi Deus que fez isso. Ou seja, Deus usando os demônios. O texto lá vai dizer que houve um espírito mau da parte do Senhor para atormentar o Saul, não foi isso? 16 ou 17? Quem conseguir achar aí, me ajude, que eu não lembro exatamente o texto. É o 16, né? O capítulo 16. Acho que é o 14. Isso, é isso aí mesmo, 16, 14. Vamos ler então, só para a gente ter ideia aqui. Ó. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Não é uma expressão estranha, no mínimo? Curiosa. O espírito mau da parte do Senhor é mal com U, não é com L não. É o mal com U. Quer dizer, é um espírito mau mesmo, não é? É um demônio, é um espírito imundo, maligno, da parte do Senhor, por quê? Por aquilo que nós falamos na aula passada. Então todos os espíritos estão sujeitos à soberania de Deus. Então Deus simplesmente autorizou que aquele demônio... Lembra de Jó? Satanás lá foi conversar com Deus, o desocupado que estava passeando por toda a terra, e disse... Aliás, foi o próprio Deus, acho que não foi nem ele que puxou a conversa, né? É, Deus. Foi o próprio Deus mesmo que falou assim, de onde vem o Satanás? Passear a terra, rodear por ela. Aí foi Deus que disse, tem visto meu servo Jó? Tenho sim. Tenho visto. Então, homem temente a mim, reto, se desvia do mal. É em vão também que o Senhor, que ele te obedece, ele te serve? Não é em vão, o Senhor tem cercado ele de bens. Satanás não estava acusando Jó de coisa alguma. Satanás estava acusando Deus de comprar a adoração desse ser humano. As bênçãos. Nossa, que Que sujo, hein? Fala sério. Isso é engraçado. Não, ele é isso aí mesmo, é daí para pior, viu? Não. Sim. Então a gente percebe que Satanás estava, na verdade, acusando Deus. Porque isso é em vão que o Senhor, é em vão que ele te adora, o Senhor tem cercado ele de bens. Aí Deus disse, não, então tudo bem, vai lá e toca nele. Só não toca na alma, porque é minha. Olha que coisa interessante. Há uma permissão de Deus e uma limitação de Deus nessa permissão. Para a gente entender de fato a soberania de Deus. Então nenhum demônio, nenhum ser espiritual tem autonomia para fazer o que quer que seja, contra quem quer que seja, sem que Deus o autorize. Ele é o Senhor de toda a terra, né? Ele é o juiz de toda a terra, ele é o Criador, ele é o soberano. Então, de fato, na onisciência de Deus, na onividência de Deus, na onipresença de Deus,
estão todos os demônios, tudo e todos. Então Deus, ele vai autorizando isso e aquilo com um propósito eterno dele. Ah, entendi. Mas não necessariamente, você tá ali se consagrando ao Senhor, jejuando, e o Satanás olha e vou lá atormentar a vida da Thaís porque ela tá orando. Ele não pode fazer isso, a não ser que Deus diga, vai fazer bem se você for. Como Vai orar mais. eu entendendo a soberania de Deus, eu acredito que nenhum ser espiritual tem autonomia para decidir algo à parte de Deus. Algo à parte da sua autorização. Né? Porque Deus, de fato, é aquele que é Senhor. Se não, amados, a gente estava perdido. Essa é a sensibilidade a maior que o professor está falando, quando a gente está consagrando a nossa vida. O que seria isso? Seria eu chegar em um determinado ambiente e ter uma percepção maior do mundo espiritual que está acontecendo ali? Por exemplo, quando a gente chega a uma casa de alguém que é tripulada, você sente aquela opressão, vê alguma coisa? Exato, não necessariamente ver. Eu digo a sensibilidade pelo fato de que nós estamos buscando a presença de Deus de uma maneira mais intensa. Irmãos, a gente tem uma complexidade que é assim, a nossa vida, embora seja regenerada, a gente ainda tem uma complicação que são essas limitações que é a nossa velha natureza. Isso é uma luta contínua, constante, o resto da vida. Gálatas 5, 16 e 17, né? Está escrito isso? Gálatas 5, 16 e 17. Paulo ele disse, olha, o espírito combate contra a carne contra o espírito. A carne aqui, o sentido é velha natureza, tá? E uns opõem-se ao outro para que não façais o querer. E se andarem no espírito, não cumprireis os desejos ilícitos do velho homem, da carne. Então, assim, há uma batalha dentro de nós, no sentido que há uma nova e uma velha natureza. Estou falando do homem regenerado. Então, há uma batalha. Quando a gente se fortalece no espírito, quando a gente se fortalece em Deus, quando a gente tem essa vida contínua, irmãos, existe essa realidade. A realidade é que, como existe um alimento para o corpo, existe um alimento para o espírito. A Bíblia diz isso. Capítulo 6 de João, verso 63, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Não é? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, 2, acho que o 3 e até o 4, vai dizer, deixando todo fingimento, imundícia, maledicência e outras coisas mais lá, ruim que eu não lembro, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional, para que por ele vocês possam ir crescendo e para que vocês experimentem que o Senhor é bom e tal. Então existe um alimento espiritual no sentido que nós nos fortalecemos na vida espiritual. Acredito que através da leitura bíblica, da reflexão bíblica, da vida de oração, da vida comunitária, da vida de louvor, né? Essas coisas são recursos da graça que nós chamamos na teologia. Então são recursos que Deus nos deu, nos disponibilizou para que a gente seja fortalecido nele. Tá certo? Então é fato, quem vive utilizando desses recursos espirituais, é claro que ele vai ter uma percepção, que a gente chama isso de discernimento de espíritos, né? A Bíblia vai falar a respeito desse dom, discernimento de espírito, uma pessoa mais sensível. Quanto mais cheia de Deus, mais sensíveis nós vamos estar, não só a essas realidades, mas a realidade inclusive da vida aqui. Então olha que coisa interessante, quanto mais espiritual a Bíblia diz que nós nos tornamos, mais sensíveis humanamente nós somos também. Eu digo com a dor do outro, né? No olhar do outro. Então quanto mais espiritual, não é que a gente fica mais recluso, não é que a gente não se relaciona mais, pelo contrário. Quanto mais espiritual, mais contato com este mundo nós temos, no sentido de estarmos engajados para sinalizar o reino de Deus aqui. O homem mais espiritual que pisou nessa terra, ele andava com pecadores, com prostitutas, com ladrões, com gente ruim da sociedade. Pense em umas má companhia que ele escolheu para andar. E ele recebeu um título, amigo dos publicanos e dos pecadores. Olha só. E a gente tem uma ideia que quanto mais santificado a gente fica, mais foge para os montes, mais entra nas igrejas, mais tem o nosso arraial dos santos, mais tem as amizadezinhas gospel, né? Então, a Bíblia diz o contrário. Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós somos enviados pelo Espírito Santo a essas realidades. Ou seja, quanto mais cheio de Deus, você acha que o nosso destino é o quê? O céu? É o inferno. Não é? Então Jesus disse, olha, eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse, vocês agora vão para onde? Para o inferno.
becos, valados, vai buscar lá os perdidos. Entra no inferno, arranca os que estão lá. E nessa ida ao inferno, a gente quem encontra no meio do caminho com a porta? Os demônios. Não é, irmão? Eu estou fazendo aqui uma analogia de tudo, tá? Se vocês não tiverem assim, de repente, o que você está falando aí? Aí você me fala e eu vou pegando os textos bíblicos onde eu estou me baseando para afirmar essas coisas. O que eu estou dizendo é o seguinte: existe uma realidade de um mundo espiritual, fato. Mas o que sabemos desse mundo? Aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz a respeito desse mundo espiritual? Diz que há demônios sim, só que eles não são autônomos, que há soberania de Deus, que em cristão é impossível que um demônio vá lá e tome posse das suas faculdades mentais, que a gente chama de possessão demoníaca. É impossível, não tem como essa realidade, porque cada cristão é uma habitação do Espírito Santo, não há possibilidade. Essa questão da batalha espiritual que dizem, o cristão está lá, servindo a Deus, aceitou a Cristo, é a habitação do Espírito Santo, mas se ele der uma vacilada, o demônio vai lá e entra na brecha. Não é? E entra lá, não, amados, calma, não é assim não é bem por aí. Dizem que quando a gente está fraco espiritualmente, a gente não pode orar por uma pessoa que esteja endemoniada, porque o demônio pode entrar na gente. Faz sentido. Eles já falaram isso pra mim. Rapaz, O senhor nunca ouviu isso? já, claro que eu ouvi. Mas bem, Eu já ouvi tanta porque- coisa, Thaís, você não tem noção. E quando eu faço parte da intercessão do culto, eles falam, né? Se você não tá bem, Pra não pode servir orar por ninguém. ninguém. Porque se você abraçar uma endemoniada, Aí ele- você endemonia. tipo aquele negócio assim. Eu já ouvi, Uma conexão, né? eu já ouvi, vi tanta coisa. Eu vi um dia uma pessoa expulsando o demônio dela. Sai, é sério, não tô brincando não, irmão. Que é isso? Então tem cada absurdo, né, que é afirmado, é assim, Mas, pastor, nem dá vontade de dar através- risada, mas é sério, Tipo, né? quando o cristão, o cristão sempre peca, mas vamos supor, é difícil pensar nessa questão do cristão que vive no pecado. Ah, quem vive no pecado não é cristão? Ah, tá, então falso cristão. Tipo, a pessoa que tá na igreja, mas que Ah, então aí foi, sim, sei lá. Tá na igreja não quer dizer muita coisa, né? Então, nessa circunstância, pode acontecer? Não, então, se a pessoa não é um cristão, ele vive no pecado. Se vive no pecado, não é habitação do Espírito Santo. É vulnerável de fato, não só a possessão demoníaca, mas toda e qualquer influência, até de pensamento do engano, né? Dos espíritos malignos e tal. Então, assim, essa questão, eu estou falando de cristão genuíno, que é o que a gente vai tratar na próxima aula. Cristão genuíno. Um cristão genuíno, ele pode sair, tipo, verdadeiramente se perder dos caminhos e ficar sem Espírito Santo, e depois ficar todo endemoniado, e depois... Olha, vai ter duas correntes na teologia. Uma pensa que não e outra pensa que sim. A que pensa que não, que não é possível um cristão genuíno ele deixar de ser, né, é até a corrente do calvinismo. Eles dizem que se essa pessoa, ela desviou, ela nunca foi um cristão de verdade. Ela nunca conheceu de fato a verdade. Aí tem outra corrente que diz que não, que há a possibilidade sim do desvio da fé, que é a apostasia, que é a pessoa experimentar, inclusive, né, das virtudes da vida eterna, da salvação e tal, e aí se descuidar no meio do caminho, inclusive desprezar esses meios da graça, e aí se perder no caminho. Professor, mas entra naquilo, o demônio sai, aí não volta a casa limpa, essas coisas todas, aí vai, traz mais férias. Não tem essa passagem? Sim, lá em Lucas. Então, entra nisso, quando a pessoa se afasta dessa coisa da fé mesmo, da apostasia e tudo mais? Olha, irmã Cida, ali nesse texto de Lucas, o que Jesus está mostrando é que de fato há a possibilidade de uma pessoa ser liberta de um espírito maligno. E nessa possibilidade do espírito sair, há a possibilidade do Espírito Santo não entrar. Entendeu? Então é possível uma pessoa, ela está possessa de demônio. Vai lá um cristão, em nome de Jesus, expulsa aquele demônio. Se essa pessoa não aceita a mensagem do Evangelho, não aceita Cristo, ela apenas foi liberta de uma opressão maligna. Apenas isso. Aí que é a questão. Bom, demônio então, né? Isso é uma figura de linguagem, claro, que não é literalmente assim. Então ele vai dar uma voltinha e volta. Opa, o Espírito Santo não entrou? Eu estou aqui simplificando a coisa, né? O Espírito Santo não entrou, essa pessoa não é propriedade de Cristo, né? Ela não foi regenerada, ela não tem a marca de Cristo, ela não tem o selo que é a propriedade de Deus.
Então o demônio vai lá e tem legalidade sobre sua vida. Né? Ah, sim. E aí essa pessoa é vulnerável, porque ou nós, seres humanos, somos influenciados pelo Espírito Santo ou por demônios. O ser humano não banca a sua existência. O ser humano não tem autonomia, né? Ou ele é governado pela sua velha natureza, onde o demônio está seduzindo de N maneiras a não servir a Deus, ou ele serve a Deus. Ou somos servos de Deus, escravos de Deus ou escravos do diabo, por meio da sedução do pecado. Não há uma terceira via nessa questão. Diga. Inclusive, como Deus, o espiritual, quando é para enviar alguém, sempre tem essa questão se essa pessoa vai ter uma manutenção espiritual, digamos assim. De repente a pessoa vai, aí tem aquela parte da libertação, até que é liberto, mas aí ele sai desse momento, dessa êxtase, né, e tá limpo ali, mas se ele não continuar buscando, não adianta de nada. Se não aceitar Cristo, se não aceitar Cristo, né? Porque a Bíblia, inclusive, tem um texto lá em 1 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Pedro, ou 2 Pedro, acho que é 2 Pedro, né? Tem um texto muito interessante aqui, deixa eu ver, capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20 ao 22. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número... Aliás, eu vou ler um pouquinho antes, inclusive, hein? Verso 18. Acho que o 18 vai ficar mais completo aqui. 2 Pedro, capítulo 2, verso 18 até o 22. Diz assim, ó: porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam, né? Seduzem com as concupiscências da carne, ou seja, com os desejos ilícitos da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando-se dos que andam em erro. Aqui Pedro vai falar de falsos mestres, falsos líderes espirituais, que vão seduzindo e enganando essas pessoas, que de alguma maneira estavam se afastando do erro. Olha, mano, qualquer semelhança é mera coincidência com alguns líderes da nossa nação. Percebam, verso 19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Agora o que me chama a atenção é isso aqui. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Não é isso? Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, ou seja, nas corrupções, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. De modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro Provérbios, que está lá no livro de Provérbios inclusive, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjador de lama. O texto para mim é muito claro para essa situação. Por que o provérbio diz desses dois animais? Que o cão, ele volta ao seu próprio vômito. O cão, se ele vomitou, é porque algo lhe estava fazendo mal, não é isso? O seu organismo rejeita, ele vai e põe para fora. Só que ele tem uma natureza, e a sua natureza faz com que ele pegue aquilo de novo e coloque para dentro. A porca, mesma coisa, ela foi lavada, mas quando vê uma pocinha de lama, não resiste. Vai lá, irmão, e põe os pés para cima, assim, as patinhas, e rola. Por que esses dois animais fazem isso? Porque eles não foram mudados na sua natureza. Eles tiveram um comportamento externo, algo aparente, uma experiência, mas a natureza deles fala mais alto. Então tem muitas pessoas que tiveram uma experiência religiosa. Aliás, há milhares e milhares de pessoas que só tiveram uma experiência religiosa, que trabalharam o externo, o aparente, o rito, o comportamento. A religião faz isso como ninguém, de uma maneira assustadora. Pega a pessoa assim e torna como um sepulcro caiadinho, não é? Como um santinho, um crente. Evangélico mesmo. Não, dia assim, pinta de evangélico, andar de evangélico, roupa de evangélico, Bíblia de evangélico, trejeito de evangélico. Almeida, Bíblia da Almeida. Então assim, a religião faz isso. Mas essa pessoa teve uma experiência religiosa, é diferente.
A experiência espiritual, que é outra coisa, que é o novo nascimento, é tão radical que muda a natureza. Não é nem que muda a natureza, é que modifica uma natureza. E é recebido outra natureza. É o que diz o texto bíblico. Ou seja, a velha natureza foi morta, né? Ela foi. Só que ela precisa ser morta todo dia. Aqui que está o problema. Aqui que está o problema. Então, batismo, né? Foi lá e deu uma afogada no cara. O velho homem, ele sabe nadar. O velho homem não se afoga ali não, sabe nadar. Vem atrás, que é o Gálatas 5, 16, 17. E aí nós, então, a partir daí da experiência espiritual, novo nascimento, há a realidade de duas naturezas agora nessa pessoa. Que é a nova natureza, né? Que é chamada de natureza espiritual, e a antiga, a velha natureza, que é chamada de carne, é o velho homem. Então o que acontece aqui? Aqui houve uma mudança, há uma natureza poderosa, há uma natureza espiritual, há o próprio Espírito Santo fortalecendo essa pessoa. Aqui é uma situação. A situação que a gente vê muitas vezes são pessoas que tiveram experiência religiosa, ou seja, não tem o selo do Espírito Santo na sua vida, não é propriedade de Deus. Não tem nem recursos espirituais para identificar tudo isso e combater contra tudo isso. Porque o espiritual, ele discerne bem tudo. De ninguém é discernido. O homem natural não tem possibilidade de compreender absolutamente nada do que é de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, amados. Está escrito lá a partir do verso, me parece que é o 9, o 8, acho que é do 8 até o 16. Vamos ler que a gente tem aí um material interessante aqui para pensar nessa realidade. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 2, né? Não sei se eu falei 2, mas é 2. 2, desde o 6, acho que do 6 ao 16 fica mais completo. Vocês já estão acostumados a ler assim o texto todo, né? Completo, né? Perderam já. Quer dizer, nem sei, estou julgando aqui. Talvez alguém tinha aquela mania de ler um versículozinho só, assim, uma tirinha. Mas a gente lê assim quando pode o texto todo. Verso 6, do capítulo 2, de 1 aos Coríntios. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Perfeitos entenda como maduros, tá? Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então está tudo revelado, tá, irmãos? Não tem nada oculto, não. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Existe o homem natural, existe o homem carnal, existe o homem natural. Espiritual, carnal, espiritual, natural e carnal. Certo? A Bíblia apresenta essas três, deixa eu colocar aqui, realidades. O homem espiritual é aquele que é guiado, governado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem prazer naquilo que é de Deus. Ele discerne tudo muito bem, porque ele já foi revelado para ele, no verso 9, está escrito 10, está escrito isso aí. Já foi revelado para ele as verdades, não é? É o homem espiritual, aquele que anda no Espírito. Não é aquele que não peca, é aquele que quando peca, sente o seu pecado, se arrepende, vai aos pés de Cristo e segue a sua vida. Isso dia a dia, né? É o homem espiritual. O homem natural é aquele que não possui o Espírito Santo na sua vida, não teve a experiência do novo nascimento, não é salvo, não conhece Deus,
Tá certo? O homem carnal é aquele que, embora tenha aceitado Cristo, embora tenha o Espírito Santo na sua vida, mas ele não foi amadurecido, não foi discipulado. E aí a gente entende que conversão não é tudo na vida. Era isso que eu ia perguntar. Conversão é o princípio. Conversão é o primeiro passo. Conversão não é suficiente. Conversão é a mudança de direção. Radical. É a libertação. Eu vi a lâmpada, eu lembrei do Eureka. É a descoberta, é achei, né? É a iluminação. É Deus falou comigo. É o Espírito Santo veio na minha vida. Isso é conversão. Isso basta? Claro que não. Porque se isso bastasse, nós não teríamos tantos crentes carnais. Quem são os crentes carnais? Que ainda praticam, ainda têm hábito, ainda têm uma vida que ela expressa mais a sua velha natureza do que a nova natureza. Falando em igreja de Corinto, é ela mesma que vai apresentar isso. Olha só, quando a gente pega o capítulo 1 de Corinto, lá no comecinho, lá no verso de número 2, a igreja de Deus que está em Corinto, Corinto era a cidade, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Percebam a expressão que Paulo trata esses irmãos, aos santificados em Cristo, chamados santos. Aí você vai falar, eita povo abençoado, né? Cheio de Deus, gente boa, né? Dá para confiar, não fala mal da vida de ninguém, não tem briga nenhuma, que isso? O capítulo 1 nem acaba. E Paulo vai dizendo, olha, foi-me comunicado que entre vocês há dissensões, há brigas, há discordância. E aí, amados, daqui para frente é uma coisa assim horrorosa. Quer ver a capivara desses membros aqui da igreja de Corinto? Vou passar para vocês. Então, briguento, capítulo de número 3. Paulo, olha o que ele diz no verso de número 1, 2, 3. Eu não vou ler tudo não, mas vale a pena vocês lerem todo o capítulo 3 em casa. Tarefa para casa. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, que eles eram. Paulo diz na conversa, não pude conversar com vocês como gente espiritual, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis. Nem tampouco agora podeis, ainda podeis, porque ainda sois carnais, não havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventura carnais e não andais segundo todos os homens? Paulo dizendo para esses irmãos santos, santificados em Cristo, vocês são carnais, briguentos, rixosos, arengueiro. Sabe essa palavra? Que conhece essa palavra? Arengueiro. Né? Era da nossa terra, arengueiro, briguento. Capítulo de número 4, eles mostraram a divisão. Não, quando Paulo prega a gente gosta, quando é Apolo a gente não gosta. Não, mas aqui o pessoal de Pedro gosta de Pedro. Não, o outro gosta, não, a gente não é nem Pedro, nem Apolo, nem Paulo. Nós somos de Jesus. Os estudiosos dizem que esse de Jesus parece que era o pior grupo. Nós somos de Jesus, né? Não quer liderança, não quer nada com nada. É gente de Jesus e acabou. Parece que era o pior. Diz os estudiosos, eles comentaram isso, sou eu não. Capítulo 5, amados, vai nos mostrar uma realidade assim assustadora. Paulo vai dizendo assim, olha, há entre vocês pecado tal que nem entre os pagãos a gente ouve falar, que é aquele que tem relação sexual com a sua própria mãe. Capítulo 5, meu Deus do céu, está escrito claramente. E tem mais uma, vocês nem disciplinam o tal. Deixa aí, ó. Vai, né? Deixa que Deus trabalhe. Deus vai. Vai nada, amado. Vai não. E o que acontece? Capítulo 6. Havia brigas, mas brigas assim, litigiosas no sentido comercial. Capítulo 6. Onde um comprava alguma coisa, Brasília 60. Imagina, dois irmãos assim, fazendo negócio numa Brasília 60. Né? Outro deu cheque escatológico, breve voltará. Mais ou menos isso aí, eu estou aqui contextualizando o negócio. Quer dizer, com Brasília 60, não estou contextualizando, né? Seria outro carro. Aí o que acontece? Aí o irmão vai brigar com o outro, ó, a Brasília está maquiada, você vendeu para mim aqui cheio de massa e tal, disse que estava assim, assado, isso não acontece entre os crentes, claro. Estou falando daquele tempo, né? Então, aí o outro vai e processa, o irmão vai para o tribunal. Paulo diz assim, como vocês fazem isso? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos?
vocês não têm alguém com maturidade suficiente para resolver essas coisas? Olha só, eu estou falando de crentes espirituais, de pessoas espirituais, de gente que teve uma relação, uma experiência religiosa e não espiritual. Mas esses aqui são carnais. Então, olha só como é complexo o negócio. Então, para a gente ficar julgando essa e aquela ocasião, é muito complicado, amados. É muito complicado. Né? Então, há coisas que são carnalidade e consequências. Há coisas que, de fato, são pecados graves, que não são abandonados, e aí é difícil o Espírito Santo trabalhar na vida dessa pessoa, e o Espírito é santo, e a função dele principal é santificar essa pessoa. Só que uma pessoa que vive num pecado rotineiro, contumaz, essa pessoa possivelmente ela teve uma breve experiência religiosa apenas, mas não foi regenerada. Eu não estou aqui colocando como regra, mas estou colocando aqui como uma grande possibilidade, não é? E aí o texto de 1 a João, capítulo de número 3, vai dizer que quem é de Deus não vive pecando. Quem recebeu a sua semente não vive pecando, não é? Eu acho muito interessante. Eu deixei de lado um pouco, porque são os pecados aqui enormes que tem nessa igreja, deixa para lá, né? Mas depois vocês podem estudar essa carta aos Coríntios e vocês vão ver como é horrível a vida desses irmãos aí. Ah, detalhe, viu? Detalhe. Essa igreja era a mais pentecostal do Novo Testamento. Irmãos, culto, fogo caía. É sério. Sem brincadeira. Quer ver o culto deles? Capítulo de número 12 do Coríntios. Lá tinha profecia. Paulo até disse, dá uma maneirada na profecia. Vocês têm muita profecia aí. É muito poder. Aleluia, Deus. Ele precisou escrever um capítulo todo para falar, ó, vamos pôr ordem nesse negócio. É muito Deus aí, né, no meio de vocês. É muito Deus aí, muito poder, né? É muita profecia, muita revelação, muito. Então vamos pôr ordem. Eu estou brincando, capítulo 14. Né? É que eu vou tentando explicar de uma maneira mais menos teológica e tal. E aí o que acontece? Paulo, ele disse, ó, no culto tem profecia, tem variedade de línguas, tem curas, tem dom de ciência da palavra, de sabedoria da palavra, dom de fé, dom de discernir espíritos, dom de qualquer outro dom. São os 9, tinha os 9, no culto só assim, ó, aos montes, todo mundo. Fogo caindo, poder caindo. Capítulo 12. No capítulo 11, Paulo tinha falado, vocês se reúnem, sabe para quê? Para a condenação de vocês mesmos. Eu não louvo a reunião de vocês. E vocês estão reunindo em um culto que vocês chamam de ceia, mas na verdade cada um come o que é propriamente seu. Vocês não conhecem o que é comunhão. Vocês comem para a perdição de vocês mesmos. É por isso que tem muitos fracos, doentes e muitos que morreram. Né? Acho que até literalmente e espiritualmente também. Ou seja, Paulo dá um sermão falando para esses irmãos aqui, ó, vocês são carnais, mesmo sendo usados pelo Espírito Santo, que não quer dizer absolutamente nada. Então, entre os dons espirituais e ordenar esses dons, existe um capítulo que ele trata do amor, que é o 13. Ele disse, olha, tem profecia, tem dom de variedade de língua, tem tudo lá. Procurai os melhores dons. Paulo não estava repreendendo, não estava, jamais, né? Eles procurai os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Ele fala do amor. Porque todos os dons, se não é baseado, não é motivado pelo amor, esses dons, eles vão denunciar cada uma dessas pessoas que foram usadas na eternidade, será uma prova contra eles mesmos. Porque receberam mais e não corresponderam a isso. Foram mais agraciados, inclusive, com manifestações do Espírito Santo e não corresponderam a isso. Chegarão diante de Deus, Senhor, mas em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos, falamos línguas. Então, não conheço vocês, malditos. Vós que praticais iniquidade para o fogo eterno, preparado para os demônios. Tá, não é? Ó. Então, o que é espiritual? O que a gente está falando de espiritual? O que essas coisas querem dizer? Né? O que isso quer dizer? Absolutamente nada, não é crivo para espiritualidade nenhuma. Então eu prefiro um irmão, entre aspas, que não tenha poder para expulsar demônio, mas seja um bom pai de família. Eu prefiro uma pessoa que ela não fala línguas estranhas, mas é uma pessoa ética. Eu prefiro uma pessoa que não tem os dons de curar, mas que seja uma pessoa honesta.
e que não seja caloteira. E por aí vai, irmãos. E nós chamamos isso do fruto do Espírito, que é o caráter de Deus gerado e formado na vida do salvo. Aí sim, fruto para mim é termômetro de espiritualidade. Dons não quer dizer absolutamente nada. Não, mas tem o dom da ciência da palavra, o mestre ensina que é uma maravilha, não é? Não querer ser mestre, muitos de vocês, porque sofrerão mais duro juízo. O mestre que não controla a língua, disse Tiago, é complicado para a sua vida, né? Fala demais, quem fala demais fala da vida dos outros. É um negócio muito complicado. Eu não quero entrar no detalhe, porque isso é discipulado que a gente vai tratar. Aliás, foi tratado com vocês em outra ocasião, mas chegando a minha vez, se chegar, eu vou tratar de uma... Eu estava falando do que mesmo? Da primeira carta de João, capítulo de número 4, é isso? É 3, isso. Verso de número 8 em diante. O 9 que é o que vai trazer o que a gente pretende aqui, mas olha só o 8, só para a gente entender. Quem comete o pecado é do diabo. João é bem direto, né? O apóstolo do amor. Ó, palavra suave. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais eram as obras do diabo? Ou qual era a obra do diabo? Afastar as pessoas de Cristo. A obra do diabo é essa. E o diabo afasta as pessoas de Cristo dentro dos movimentos religiosos. O diabo, o que ele mais faz, é por isso que eu tentei nas primeiras aulas, na primeira aula, mostrar para vocês que o que mais me assusta não é as pessoas caindo endemoniadas. O que mesmo me assusta não é os demônios assim desgraçando a vida das pessoas dessa forma explícita. O que mais me assusta é justamente esse engano sutil. Como diz os pentecostais, o sapatinho de algodão que o inimigo vem, né? E aí forma ministros de justiça que são deles, não de Deus. Porque se o próprio Satanás, disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, ele se transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus ministros em ministros de justiça. Então o que tem de ensinadores, pregadores, falsos pastores, falso tudo isso, né? Aí, falsos cristãos, e são na verdade enviados do diabo em meios religiosos para manter as pessoas enganadas no entendimento. Não é fácil. Isso é o mais difícil de ser identificado. Pastor, você acredita que essas pessoas que fazem isso é consciente? Ou às vezes elas podem achar que elas estão certas? Que estão agradando a Deus? Então, não perguntaram isso na aula passada, não? Acho que não, né? Foi aqui, então. Foi em outro lugar, que eu não lembro mais muita coisa, não. Mas me perguntaram semana passada isso, e eu vou responder da mesma forma que a Bíblia ela mostra. Antes que a gente volta aqui então, antes, a gente vai ver aqui Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Você vê que as dúvidas são recorrentes, né? E é de muita gente, as mesmas. Verso 13 do capítulo 3 de 2 Timóteo, não é a primeira não. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Há a possibilidade das pessoas estarem fazendo aquilo consciente, né? Elas sabem, e a maioria sabe. Os líderes religiosos sabem. Eles são manipuladores. A questão é que eles vivem mais para satisfazer o seu próprio ventre, né? O seu próprio desejo soberbo de fama, de poder, de riquezas. Dão vazão a isso, é o que eles querem. Só que eles sabem o que estão fazendo. Porém, a outra questão que o texto diz, esses homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado pelo diabo. Então, mais enganadores do que eles é o diabo, pode ter certeza. Se eles acham que eles são espertos enganando, o diabo é muito mais. Ele é o pai da mentira. Ele tem muito mais experiência disso, né? Então, se é consciente, aí tem que ver caso para caso, eu não sei. Mas que há possibilidade, sim, de serem, e muitos acreditam que são, porque quando você vai conversar com alguma dessas pessoas, e eu já ia falar a palavra oportunidade, mas isso para mim era descartado. Mas eu tive, assim, a condição de conversar com alguns. E você vê, assim, que eles sabem. Eles conhecem a Bíblia, né? Mas o desejo carnal é maior. A intenção é outra.
Desejo. Irmãos, ninguém brinca com o diabo. Ninguém brinca com o pecado. O pecado, ele tem um poder narcótico, entorpecente, né? É como a droga, que ela tira a pessoa da sanidade, da sobriedade. É o que a Bíblia diz. Esses homens não são sóbrios. Eles foram entorpecidos pelo poder do pecado, anestesiados, cauterizados na sua própria consciência, insensíveis na sua própria consciência. Não ouvem a voz do Espírito Santo, porque recusaram isso, rejeitaram isso, deliberadamente fizeram isso. Aqui eles estão entrando num campo sombrio que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Que é conscientemente a pessoa tomar uma decisão, uma atitude, mesmo sabendo e conhecendo a verdade de Deus. Ai, meu Deus. Conscientemente ela toma essa postura. Isso é muito perigoso. Sabe por quê, irmão? Porque ela está rejeitando o último recurso que Deus deu ao homem, ou seja, o Espírito Santo convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Olha que coisa assustadora e terrível. E no caso, nós conseguimos identificar ou não? O quê? Pessoas assim? Olha, é meio complicado. As que são explícitas, são claras. É, Talvez Tem nos mais bastidores, né? Escondidas. É muito complicado no sentido assim, porque a gente precisa ter um contato mínimo, né? Tem umas aí que é escancarada. Quando eu ligo a TV, a gente vê, pá, Põe fala, sem nossa, querer no essa. canal errado e é. Então é fácil, porque, né? É fácil, eles pregam Mas tem uns que são escondidos. as mensagens são embutidas. As mensagens que são de cunho de teologia da prosperidade, a gente identifica que essas pessoas não têm compromisso nenhum com a cruz de Cristo, que é aquela questão do triunfalismo, né? Triunfalismo. Ou seja, você vai vencer em tudo. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Você não é dono do mundo, mas é filho do dono. Você vai comer o melhor dessa terra. Toma Então, posse. hã? Toma posse. Então assim, a gente percebe que as mensagens dessas pessoas não incluem Cristo, não incluem cruz, não inclui expiação de pecados, não fala-se de arrependimento, não fala-se de discipulado, não fala-se de renúncia, não fala-se de serviço, não fala-se de amor a Cristo e a sua causa. Não, é um cunho puramente humano, né, para preencher os desejos das pessoas. E aí uma proposta tão boa que nem Jesus pensou nela. Tão boa que só o Satanás vai pensar nela. Para dar o melhor dessa terra e ainda do céu. Só que Satanás não dá o céu. A terra talvez em alguma coisa possa dar, né? Como esses bens temporais, como essas facilidades temporais. Isso atrai, irmão. Quem é que não quer? Fala a verdade. Tudo de melhor nessa existência, e ainda o céu por fim. Só que a mensagem do Evangelho não é essa, irmãos. Jesus não falou isso, pelo contrário. Se for pensar nisso, né? É o que o diabo falou para Jesus, a todos os reinos te darei, né? Exato. Se for pensar dessa maneira melhor dessa terra, de todas essas coisas, é a mesma proposta que o diabo fez para Jesus. É a mesma que ele fez para Adão e é a mesma que ele está fazendo. Não tem nada de novo. Não tem nada de oferecer. novo, né? Porque na verdade a estratégia dele não muda, né? Ele sempre bate na mesma tecla, né? Mas também ele nem precisa de coisa nova, porque o que o ser humano quer é isso aí. Existe um tripé da humanidade. O que o ser humano busca em todo o tempo? Irmão, o ser humano não mudou nada desde Adão lá até hoje. O que mudou foi tecnologia, conhecimento, conforto, etc. A alma do homem não é moderna, não é pós-moderna e adere à tecnologia. A alma do homem tem anseios, tem vazios, tem angústias, que são as mesmas. E os anseios do homem pecador é fama, poder e glória, né? prazer. Fama, poder e prazer. Esse é o tripé da humanidade. Quando o ser humano não alcança os três, ele não se dá por satisfeito, né? Ele pode ter prazer e pode ter poder. Se ele não tem fama, ele vai usar dessas duas coisas para ir assim por diante. Então, o Satanás, ele não oferece nada de novo, é aquilo que o ser humano quer, tem ânsia de tudo isso. Voltando aqui na questão, então, dos homens maus, dos enganadores, é aqui que Satanás, para mim, entra com mais eficácia. Na batalha espiritual, é justamente na mente, né? Na compreensão dessas coisas. E a gente entende que
as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus são levadas por isso facilmente. E as igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Pastor, uma igreja que ela é liderada por pessoas carnais, ela tem como produzir pessoas salvas? Os líderes dessa igreja, que são pessoas que estão entorpecidas, assim, mas talvez de uma maneira muito sutil, e a gente não perceba se não estiver perto e esteja ali ministrando a vida de pessoas, pode... Thaís, eu ensino o que eu sei, eu gero o que eu sou. Então eu gero minha natureza. Eu ensino o que eu sei. Agora, para gerar, eu gero o que eu sou. Filho de peixe é peixinho. Não é? O gerado por um espiritual vai ser um espiritual. Agora, um carnal, gerar um espiritual, nossa, eu não estou dizendo que nessa igreja não tem salvo. Jesus, ele até vence todas essas questões. Jesus vai lá no lixo todo que há lá e resgata. Eu acho que assim, conforme a pessoa ela começa a identificar que o lugar que ela tá, peraí, isso não tem nada a ver com o que eu tô buscando, tipo, talvez por estudar sozinho a Bíblia ou por ouvir pessoas falando a verdade que ela acha que tem mais sentido, ela se sente ela tem possibilidade de sair desse lugar. Sim, e acontece, né? É raro, né, Jéssica? Bem raro isso. Sabe por quê? Porque nós terceirizamos nossa responsabilidade de nossa vida espiritual com Deus e jogamos na mão dos líderes. Né? A gente tem aí essa fragilidade. A gente deposita cegamente a nossa alma na mão das pessoas. Cegamente. Sim, é. Então, são raridades essas ocasiões onde pessoas conseguem, onde pessoas são alcançadas pelo Espírito Santo e elas se apercebem de tudo isso. Porque a maioria estão sendo levadas como multidões. E, inclusive, o texto lá do Antigo Testamento, que eu não lembro onde está, se vocês acharem aí, que diz assim, multidão e multidão no vale da decisão. Então, existem multidões, né? Milhares de pessoas que elas são negligentes concernente às suas responsabilidades espirituais. É por isso que nenhuma delas será absolvida no sentido de isenta, porque tiveram todas elas as responsabilidades pessoais. Ah, mas meu pastor Jesus, naquele tempo, né? Naquele dia, naquela ocasião, diante de Deus, vão falar assim, ah, senhor, mas o professor de teologia era ruinzinho, viu, senhor? Ele ensinava só coisa errada. Aí Deus vai olhar assim, mas eu te dei a possibilidade de você buscar a verdade na minha palavra. Eu te dei o meu Espírito Santo. Por que você negligenciou isso? Por quê? Não tem desculpa, amados. Né? Então a gente precisa ter muita atenção nessa questão do engano. E a minha ênfase, na verdade, nessa matéria é essa. A gente está tentando tratar de outras áreas, mas é essa. Amados, o diabo trabalha em conceitos. A batalha está aqui na mente. Por isso que o capacete da salvação aqui, ó. Aliás, por isso que a salvação está no capacete, melhor dizendo. Né? Aqui, não está no Efésios capítulo 6, não é isso? Capacete da salvação. É aqui que tudo começa, é aqui que tudo se processa, é aqui que a gente vence ou perde. Quando eu peco, eu perdi uma batalha na mente. Quando eu venço o pecado, eu ganhei uma batalha na mente. O Espírito Santo conseguiu, através da mente regenerada, da mente de Cristo em mim, fazer com que a minha vida fosse regida de uma maneira santificada que honrasse o seu nome. Quando isso não acontece, é porque perdemos aqui, ó, na mente. A palavra não preencheu aqui. Né? Não estava protegendo como um capacete o meu entendimento. E aí o texto de 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, que eu li na primeira aula e foi o primeiro versículo. Se não me falha a memória, mas vamos relê-lo. 2 Coríntios capítulo de número 10, verso 4 e verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não é isso? Levando todo entendimento cativo a Cristo. E a gente vai desfazendo todo sofisma, todo argumento falso que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando todo entendimento cativo em obediência a Cristo. Colossenses capítulo de número 3, verso 1 e verso de número 2. Eu acho muito interessante esse texto também falando a respeito desse assunto aí. Capítulo 3 de Colossenses, verso de número 1, 2. Eu acho até bom nós lermos até o 10. Até o 10 eu acho interessante. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Paulo coloca aqui, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O diabo acha uma vida dessa? Claro que não. Está procurando até hoje o corpo de Moisés, né, velho? Faz tempo, hein? Até hoje o diabo, cadê o corpo de Moisés? Está escondido. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. É pecado comer demais, viu? A vil concupiscência, olha aí, ó, Deus falando. A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivis nelas. Essa tradução me complica a vida, né? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. É preciso falar isso para os crentes, né? Pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Filipenses capítulo 4, verso 8, irmãos. Oh, que texto lindo! No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem um louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Depende da versão, é dispensar, né? 4 e 8 de Filipenses. Olha só, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O entendimento, o pensamento, o se encher de Deus no entendimento, o se despir do velho homem, o deixar os pecados. Irmãos, não basta apenas nós não pecarmos, é necessário odiarmos o pecado. Não é só necessário a gente não fazer o mal, é repudiar, rechaçar, odiar o mal. Essa é a questão. Ah, não peco, mas você não tem sensibilidade suficiente para olhar o pecado e se indignar com aquilo? Não é? Agora um negócio interessante que eu quero voltar com vocês aqui, no verso de número 6, que por essas coisas vem a ira de Deus. Ao contrário da batalha espiritual na boca dessas pessoas doidas, que diz que se você faz alguma coisa, o demônio vai lá e complica a sua vida, a Bíblia diz que a própria santidade de Deus se encarrega de fazer isso. É o próprio Deus, irmãos. O diabo sabe que ele não pode absolutamente nada contra Deus e nem contra os servos de Deus. Não pode, não tem condição, ele sabe disso, ele tem a convicção disso. Quem não sabe, às vezes, somos nós, mas ele sabe. Ele sabe que muito maior que está em nós do que o que está nele. Então o que acontece? Lá no Antigo Testamento houve uma ocasião, em Números capítulo de número 22, onde o povo de Deus estava cruzando várias terras e ia cruzar uma terra lá, onde tinha um rei chamado Balaque. E esse rei ouviu a fama desse povo que vinha e tal, e aí ele contratou um falso profeta. E possivelmente esse profeta conhecia Deus, hein? Mas era mercenário, gostava de uma oferta, sabe? Qualquer semelhança é mera coincidência. No dia de hoje, gostava assim de uma oferta, tal. É citado, né, professor? No Apocalipse, né? Oi? Balaão é citado, né? Sim, é a doutrina de Balaão. É essa doutrina. Quer dizer, esse ensinamento que leva essas pessoas a serem mercenários, né? Embora, inclusive, conhecendo alguma coisa de Deus, mas o vil metal os atrai mais. É muito fácil conhecer o Judas, ele se entrega, só ver como que ele olha para as moedas. Lembra do rap? Lembra do rap, né? Não falei isso aí. Hã? Estratagema de Deus. É só ver como que o Judas se entrega. Ele vai vendo as moedas. Então essas pessoas são atraídas pelo... vendem a sua alma, negociam as suas convicções por dinheiro. Diga, Luciano. Você estava falando, me trouxe à mente o texto de Filipenses, onde não sei o contexto, mas onde Paulo ele fala que o importante é que Cristo seja pregado. Alguns pregam ali por vanglória, em questão de finanças. Exato. Esse texto que ele traz, tem alguma coisa a ver com isso? A pergunta das meninas aqui. Até o senhor citou essas igrejas. Sim. Eu, por exemplo, eu vim de uma dessas igrejas. Permaneci lá durante 8 anos. Ou seja, a pessoa pregava e Cristo até salvava. Então, e ela se perdia, né? Eu creio nisso que o senhor trouxe, né, a respeito de ser pensado as pessoas dentro dessa multidão. Mas tem alguma conexão
É isso que Paulo falou. O que estava acontecendo historicamente lá em Paulo é que Paulo estava preso. E algumas pessoas estavam falando, inclusive, a respeito do motivo por que Paulo estava sendo preso, que era o Evangelho. Então as pessoas estavam falando do Evangelho. E umas estavam falando, inclusive, por contenda, por brigas e outros e tal. Isso não importa, Paulo disse, vai pregando o Evangelho. A motivação não importa nessa ocasião e para essas pessoas. Mas importa sim, no sentido que quem prega o Evangelho deve ser essa pessoa que experimenta o Evangelho e é salva pelo Evangelho, senão fica um negócio sem sentido. Né? Uma pessoa pregando, ganhando as outras pessoas e ela se perdendo. Então não é a proposta de Deus, é que o pregador do Evangelho seja o primeiro a ter essa experiência do novo nascimento. Mesmo porque a eficácia da pregação é muito mais poderosa quando ela vem com a vida regenerada. Né? Muito mais poderosa, inclusive não precisa nem ser pregado. Não gente... faço o que eu, né? Faço o que eu isso mas não faço o que eu é faço. hipocrisia, né? não funciona. A gente já sabe que isso não funciona. Não funciona na criação de filhos, não funciona numa liderança numa empresa, não funciona na igreja, não funciona muito menos no Evangelho. Né? Então é o exemplo que é muito Aliás, mais não faz poderoso. parte do Evangelho. Não faz parte, obrigado. Exatamente isso. Não faz parte da natureza do Evangelho, que propõe um poder que transformou o pecador para que o pecador transmita isso a outro pecador. É assim que Deus age. Deus age com um testemunho. E o testemunho é o Evangelho transformando o pecador. Senão seria estranho um traficante falando de Jesus se ele não foi transformado. Não foi estranho aquela reportagem do Rio de Janeiro? Que o traficante foi lá e acabou com o centro de Macumba? Que é isso, em nome de Jesus, esse negócio não vai. O traficante, em nome de Jesus, não vai ter. Não, nós somos evangélicos aqui. Vocês sabem, né? Dessa ocasião, 1 ano, 2 anos atrás. Muito engraçado. Conheço muita gente que apoiou. Ai, tá vendo? Então, Não, ainda vou usar por eu. então eu até me perdi no raciocínio aqui. Balão. Obrigado, Balaão. Então vamos voltar para Balaão. Balaão então contrata esse Balaque contrata Balaão, que era um profeta, né? Era uma pessoa que conhecia Deus de alguma maneira. E ele queria o prêmio, né? Ele queria o dinheiro, que era, o cachê era muito. E ele foi lá amaldiçoar. Quando ele foi amaldiçoar, Deus na sua boca reverteu aquilo em bênção. Isso não é possível. Voltou lá e disse ao Balaque, dá não. Disse, não, mas eu dobro a oferta. Vá lá e amaldiçoa. Ele disse, rapaz, eu vou. Aí foi de novo e Deus tornou em bênção. Aí ele disse, não tem jeito. Contra Israel, contra o povo de Deus não vale encantamento, feitiçaria, nome na boca do sapo, galinha preta, não vale nada, irmão. Não tem macumba, não tem nada, porque o que Deus abençoa, não tem ninguém que pode amaldiçoar. Olha aí, irmão, a verdade revelada aqui, como que o diabo faz alguma coisa contra os homens e as mulheres de Deus. O que Deus abençoou, quem tem poder para amaldiçoar? O que Deus, ele abençoou, colocou a sua mão, quem tem poder lá para revogar essa bênção de Deus? Não tem ninguém. O que Deus não abençoou, pergunto eu? Absolutamente nada. E o que o diabo tem nessa vida? Eu já enfrentei ocasiões, em tempos atrás, em visitas em lares, e nós chegamos lá e tinha na mesa assim da senhora, uma planta chamada de espada de São Jorge. E eu lembro que a irmã disse, não, essa planta aí não é do diabo. Joga a poça. O diabo. Tá. Pensei comigo, será que o diabo plantou isso aí? De repente ele comprou. Comprou? Ele comprou, Ai, meu Deus. Agora eu lembrei de uma ocasião que se a TV é do diabo, pastor, se ele comprou e pagou, é dele. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que é assim mesmo? Aí eu fui compreendendo um pouco mais a respeito dessa realidade de criação. Tudo que há na criação é de Deus. O diabo ele não tem autoria de criar absolutamente nada. Deus criou tudo. O que o diabo faz é enganar as pessoas, dizendo para as pessoas que tem coisas que é dele. Mas, irmãos, o que há no mundo que o diabo criou? Aliás, o que há no mundo que não é abençoado por Deus? E a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, me parece que é verso 6, alguma coisa assim, pela oração,
e pela palavra. Absolutamente tudo, absolutamente sou eu que estou acrescentando, mas tudo é santificado. Ó, eu pegando, agora depois eu vou discutir como que faz isso, tá? Você pega aqui, balinha de Cosme e Damião. Senhor, dou-te graça por essa balinha de Cosme e Damião, vou dar para o meu filho. Não faça isso em casa, pode ser perigoso. Deixa eu primeiro explicar aqui o negócio. Hã? É. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 14, 1 Coríntios, capítulo de número 8, também Paulo vai tratar desse assunto. Tem pessoas, pela sua imaturidade na consciência a respeito de Deus e das Escrituras, elas acreditam que há deuses, acreditam que há senhores, acreditam que demônios fazem isso ou aquilo, que tem coisas amaldiçoadas. Paulo trata isso nessas duas passagens, Romanos 14 e 1 Coríntios 8. Ele vai dizer o seguinte: para nós há um só Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. Para nós entendemos que os demônios não são nada, absolutamente nada, porque Paulo está tratando da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus. E ele diz: olha, quando você for comprar carne no açougue, está escrito lá, nem pergunte a sua procedência, pergunte, coma, se você entende. Capítulo 14, 8, o açougue, está 1 Coríntios na rua, 1 Coríntios capítulo 8, o açougue está lá, mas a consciência está na outra esquina, no capítulo 14 de Romanos. A tua consciência é forte no Senhor, você compreende essas verdades, coma, porque você entende que aquilo, pela ação de graças a Deus, aquilo é recebido, santificado, porque para uma pessoa madura em Cristo, para um santo em Cristo, para quem tem olhos puros, tudo é puro. Só é impuro aquele que tem olhos impuros. Então é questão de consciência, não é de realidade, porque a realidade é Deus. Tudo, quando Ele criou, Ele disse, abençoou. Está abençoado por Deus, tudo, absolutamente. Para quem tem essa, agora tem que ter consciência para isso. Não faça porque eu falei e nem queira fazer o outro fazer porque você quer convencê-lo a isso. É uma questão de que o Espírito Santo traz essa consciência e essa realidade na vida de cada um, não é? Então tem gente que se usar uma cruz no pulso, é Nossa Senhora dos Evangélicos. Não é? Tem gente que se comer um quentão, um chá de amendoim numa quermesse, desvia. Não é, amados? Agora, isso é questão de consciência. Quem não tem essa consciência em Cristo, não faça mesmo, porque vai estar pecando contra a sua própria consciência e até escandalizando o outro irmão mais fraco. Então tem consciências que a gente fica para nós e faz na intimidade nossa, não é? Essa que é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Então não queira chegar lá e falar, é assim, assim, assim. Isso, e eu faço isso. Aí Paulo usa outra lei maior, que é a lei do amor. Por que destrói a obra de Cristo? Por causa da tua consciência. Se você acredita que pode comer carne, pode mesmo. Não destrua aquele que só come um legumezinho, o alface. Ele é fraco na consciência. Ele não é maduro ainda. Ele não chegou a essa compreensão. Então trata ele com amor. Pastor, e sobre esse negócio de despacho? Assim, Dá bica nos despachos para desfazer isso? Não, não, porque eu já dei muita bica em despacho. Deu? As moedinhas virar e tá. Que bom, né? Tá tudo bem. Não, era ruim porque meu dedo não ficou bom, entendeu? É que eu já ouvi muitas coisas sobre isso. Queridos, o que a gente precisa entender, mais do que comportamentos, é entendimento. Muito mais. O que a Bíblia fala a respeito dessas verdades espirituais. Vai dizer, olha, tem uma frase muito interessante na teologia que é assim: não há 1 centímetro de metro quadrado nessa existência que Deus não possa falar, é meu. Entenderam? Não há. Tudo é de Deus. Tudo se originou dele. Tudo tem uma finalidade de glorificá-lo e servi-lo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. De, por e para. De se originou dele. Tudo veio dele. Ele é criador, ele tem direito de criação. Por ele é aquele que mantém, faz a manutenção, viabiliza, né? Por ele, para ele, a finalidade de tudo que existe nos céus,
na terra, visíveis e invisíveis, são para a glória dele. O que o diabo quer fazer é arrogar para si algumas coisas da criação de Deus, mas tudo é de Deus, amados. Nós que entendemos a soberania de Deus, nós que entendemos que existe só um Deus e não há deuses, no imaginário coletivo da humanidade há deuses. Por isso que a Bíblia diz, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a Bíblia está dizendo que não, mas é no imaginário coletivo que existem deuses. Para nós, o próprio Deus falou lá no Antigo Testamento, os deuses que não fizeram os céus e a terra vão desaparecer. Deus é bem humorado, amados. Isso é assim, ó, chama os deuses de vocês, está em Isaías isso aí. Chama os deuses de vocês aí. Chama eles aqui e pergunta para eles qual vai ser o fim, desde o começo. Eu falo isso, o Senhor Jeová. Não é, mano? Então a gente precisa entender a soberania de Deus, tem que ficar claro. E o resto tudo vai se minimizando nas dúvidas. Como, por exemplo, essas questões que a gente está tratando aqui. Deus é soberano. O que Deus fala na sua palavra é isso. E o que Ele não fala não é. Então a gente ou dá voz, ou dá ouvido à voz de Deus na sua palavra a respeito dessas verdades, ou a gente vai ficar meio doido, perdido, confuso, com as falas que há por aí na boca dessas pessoas, amados. Então vocês precisam, inclusive, passar o que eu falo em um filtro, fazer uma triagem do que eu falo aqui, peneirar. Se o André está falando, tem base bíblica. E aí eu dei algumas e outras não. E as que eu não dei, cabe a cada um de vocês e buscarem por vocês mesmos. Porque eu, professor, não tenho nem a tarefa e nem a capacidade de sanar todas as dúvidas e de trazer todas as explicações. Ser absoluto. Não sou, não é? Absolutamente eu não sou absoluto. Não tem como. E aí cada um de vocês precisam ter esse desejo de conhecer Deus na sua palavra. E o Espírito Santo que me ajuda a compreender as verdades bíblicas é o mesmo Espírito Santo que habita na vida de vocês. Porque é Ele que é o verdadeiro mestre e ensinador. É Ele que é o verdadeiro guia. É Ele que ensina a todos nós, amados. Todos nós temos a condição de compreendermos as verdades de Deus, porque elas são acessíveis a todos aqueles que buscam a Deus. Não só a meia dúzia de gato pingado, de ungidos, vasos, profeta e etc e tal, mas todos. Nós somos ungidos. 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27, tanto 20 quanto 27. 1 João, capítulo 2, verso 20 ao 27. Está escrito: vocês, todos vocês, todos nós, temos a unção do Santo. Isso quer dizer que temos o Espírito Santo. Não é necessário que ninguém vos ensine nada. Verso 27 quase que repete: vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque é Ele que ensina, amados. Através do ministério do Mestre, sim, também algumas coisas mais complexas, facilita, cria um atalho, né? Dá um jeito aí para amenizar aí a angústia do tempo de saber as coisas, mas todos nós devemos nos engajar se de fato temos sede por Deus, se queremos compreender e conhecer mais esse Deus, se queremos glorificá-lo e viver de uma maneira, irmãos. O Evangelho é algo assim, inexplicável, no sentido que não tem como trazer palavras para falar toda a grandiosidade do que é Evangelho. Evangelho é Deus se apresentando diante de nós, dizendo: filho, estou aqui novamente para caminhar, nós dois juntos, por toda a eternidade. E quem caminha com Deus experimenta uma paz tal, uma alegria tal, uma segurança tal, uma confiança sem tamanho, uma alegria de viver, um significado de existência, de tal maneira que você fala: uau, isso aqui é vida. O que eu vivia não era vida, era subvida. Porque vida só existe uma, em Cristo, amados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vida aqui é vida espiritual, não é apenas biológica, física, embora ele seja o doador também.
né? Mas o termo lá no original, o capítulo 14 de João, verso 6, o original lá está assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, rodós, rodovia, né? Caminho, rodós. Eu sou o caminho, a verdade, a aletheia. Olha só, a verdade não é em contraposição com a mentira, a verdade é realidade, ele é realidade. Tudo que existe o mais fora de Cristo é fake, é ilusório, é pueril, é ilusão, é miragem. Ele é a realidade. Ele é a verdadeira vida. A existência só cabe nele. Tudo que existe é passageiro. É algo que aparentemente parece que está sustentado, mas não está. Vai se desfazer. Porque tudo que não está em Cristo vai cair numa inexistência. Lembra da aula passada? Caiu na inexistência. Então, no final das contas, ou da história humana, tudo vai cair na inexistência. Só vai permanecer aqueles que estão em Cristo. Olha que coisa linda. A nova cidade, com ruas concretas, concretada. Porque, irmãos, na eternidade, pode ter certeza que as coisas vão ser muito mais concretas do que essa mesa aqui, ó. O chão vai ser muito mais firme do que esse aqui. O verde de lá vai ser muito mais verde do que o verde daqui. As coisas lá são verdadeiras. As coisas de lá, elas são vida pura. As coisas aqui, elas são uma sombra do que é lá, diz a Bíblia. É uma projeção do que é lá. É um espelho como por enigma. A gente está vendo as coisas, mas nós conheceremos de fato Deus como dele nós somos conhecidos. Então, amados, vamos buscar essa verdade. Vamos desejar Deus. Vamos experimentar essa vida abundante, essa alegria que não se prende, sabe, a esses entreveros, a essas coisas que é nos apresentado como sendo parte da vida com Deus. Não é. A nossa vida é com Deus. E a gente vai atropelando tudo quanto é coisa ruim. Vai passando. A igreja é triunfante, é militante. A igreja é marcha, é a noiva que vai encontro o noivo naquela cadência. É a marcha nupcial, né? E a gente não se preocupa, essas coisas vão ficando para trás. A gente só vê Cristo, adora Cristo. E tudo que vem para nos embaraçar, que às vezes nem é pecado, mas é embaraço, a gente vai se desvencilhando dessas coisas e vamos desfrutando da comunhão com Deus, do Espírito Santo, sem desconsiderar essas realidades. Não é que eu estou desconsiderando, eu quero trazer essas realidades para vocês até o final dessa matéria, que há aí os demônios perturbadores, né? Mas a gente não se atém muito a isso não. Se é uma pergunta fácil e rápida, eu estou a 1 hora e 20 e tantos minutos falando, aqui, 32 minutos falando. Não? Tudo certo? Porque nesse versículo que nós lemos aqui, em 1 João, versículo 27, no capítulo 2, eu estava comentando com ela que é um tanto perigoso em algumas áreas aí que a gente tem observado, porque alguns defendem, eu acredito que se usam até desse versículo para dizer, não, ninguém pode me repreender, porque é o Espírito Santo que me ensina, nesse sentido, porque o próprio versículo que nós lemos dá esse sentido. Talvez alguém possa até usar ele como argumento. Entendi. Não só esse, aquele do Antigo Testamento, não toqueis nos meus ungidos e tal, né? Tem todas essas besteiras aí. Não é o que o texto diz, né? E é isolado, né? É, Vai isolado. naquele sentido. Aí o texto fora do contexto gera o pretexto, né? Mas não, jamais. Não é esse sentido. O sentido, de fato, é que João está dizendo, olha, todos nós temos o Espírito Santo. Ele é suficiente para que a gente saiba. Agora, porém, entretanto, outro sim, o Espírito Santo usa os membros do corpo de Cristo, né? São seus servos, para edificação mútua. Então ninguém aprende do Espírito Santo direto. Não é isso que o texto está falando, nem que eu quis dizer. Eu estou dizendo que quem é responsável, aquele que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, é o Espírito Santo, é fato. É Ele. Nós não temos capacidade. Eu, o André, não tenho capacidade. Eu, por mim mesmo, eu não tenho condição de transmitir verdades de Deus, mas verdades de Deus não no sentido intelectual. Eu estou falando intelectual, qualquer um pode, ou muitos podem. Né? Deus deu inteligência para as pessoas. Podem fazer isso. Aliás, intelectualmente, se você chamasse aí pessoas que não conhecem Cristo, pode ter certeza que falariam melhor do que eu. Abordariam, teriam argumentos, oratória, dicção muito melhor.
do que eu, infinitamente. Eu não tenho dúvida disso, não estou aqui fazendo joguinho não. Eu tenho convicção disso. Mas verdades espirituais, transformadoras, libertadoras, só o Espírito Santo pode fazer isso através de uma pessoa. Palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que constrói vida espiritual, só o Espírito Santo pode fazer isso através da pessoa. Então, em última instância, é o Espírito Santo que faz mesmo, tudo em todos. Nós temos a unção do Santo. Precisamos apenas dele. Porém, ele escolheu usar pessoas. Como nós, comedores de cuscuz, eu ia falar arroz e feijão, mas eu gosto do cuscuz, né? Assim como nós, pecadores, para edificar pecadores. O Espírito Santo faz isso, usa. Nós, graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso.